Olá, pessoal. Estamos começando mais um podcast CMB e a convidada de hoje é a Renata. Ela é empresária e obreira aqui na comunidade metodista de Brodowski. Antes da gente iniciarmos essa conversa, eu queria que você conhecesse os nossos canais aqui no YouTube. Um deles é o Corte CMB. Nós temos também um que chama Nostalgia CMB. No Facebook nós estamos com Comunidade Metodista de Brodowski e no Instagram como @igrejacmb. Renata, seja bem-vinda ao podcast CMB. Obrigada, eu que agradeço o convite, poder compartilhar um pouquinho da minha história. Fico muito feliz. Amém. Começa falando, quem que é a pessoa da Renata? A Renata tem 32 anos, é mãe da Yasmin, de 15 anos, esposa do Daniel, é filha do Jair, da Maria. O Daniel tá com quantos anos? O Daniel tá com 38. 38? Isso. O Daniel era meu amigo de infância. É, assim, ele me falou. Pouco tempo, assim, mas a gente morava perto um do outro ali. Você tá casada há quanto tempo? Que a gente tá junto tem uns 17 anos, mas que eu me casei depois que eu me converti, né? Então, tem 6 anos que a gente tá casado, mesmo. E a Yasmin tá com quantos anos? 15. 15 anos 15 já. anos. Começa falando um pouco da tua infância. Então, eu nasci... sou de Brodowski mesmo, né? Nasci aqui. E a minha mãe separou do meu pai, eu tinha 4 meses. Então, a minha infância foi bem, assim, difícil nessa questão da falta do pai, né? Porque a minha mãe separou do meu pai e ela foi trabalhar com faxina, sabe? Comigo pequena. Então, eu cresci muito, assim, um pouquinho na casa de um, na casa do outro. Porque minha mãe tinha sítio, tudo, né? Que é a herança do meu avô. Mas, por ter que trabalhar, ela teve que mudar para a cidade, não tinha casa própria. Então, eu cresci um pouquinho morando aqui, outro ali. Isso vai gerando, né? Toda uma dificuldade. A minha infância foi bem difícil. É só você de filha? Só eu. Eu Só tenho eu. uma irmã por parte de pai. Ah, sim. Sim. E como é que foi essa infância sem ter o pai por perto? Como é que é isso? Olha, pastor, até eu me converter, foi impregnado na minha mente que ele não fazia falta nenhuma. Mas depois que eu me converti, eu fui entendendo, né? É aquela coisa da mãe falar, eu sou tua mãe, sou teu pai também. Exatamente. Não, Mas nunca é, né? Não é de jeito nenhum. Mas só conhecendo a Deus que a gente reconhece. Porque, às vezes, é até uma defesa da gente, né? Eu não precisei, não preciso, né? É verdade. Mas precisa, sim. E você identificou muita coisa a respeito depois que você cresceu, a falta do pai, a carência, essa falta de paternidade na tua vida, se te fez mal de alguma forma? Muitas áreas. Eu acho que uma parte que mais me afetou foi a insegurança, né? Que eu sempre fui... Deus está me moldando agora. Eu melhorei muito, né? Mas essa parte de insegurança foi o pior, eu acho. É que as pessoas não... Às vezes a pessoa cresce, né? E a pessoa ela não consegue... entender muitas coisas que acontecem dentro dela. Às vezes, as pessoas hoje movem muito a respeito do sentimento, né? A verdade é essa. A pessoa sente aquilo, ela quer fazer. Um exemplo, por exemplo, é uma carência. A pessoa, de repente, ela pega um vício de comprar alguma coisa, sempre ter alguma coisa nova para poder suprir a carência. E a insegurança, ela faz parte também, porque a falta do pai estando ali, encorajando o filho, crescendo junto, é algo muito difícil, né, de superar, na verdade. Muito difícil. Hoje que eu vejo, né, as experiências que eu fui tendo com Deus, né, e até nessa parte, Deus está me moldando muito nessa parte de eu ir e fazer, até a obra, né, que muitas pessoas falam, você tem esse chamado, só que falta essa coragem ainda, mas eu percebo que Deus está trabalhando nisso, né, tanto que Deus começou a mexer ali no cantinho do meu pai, né, ultimamente. Então, Deus tem tratado. Tá no processo aí. Tô no processo. Eu não sei, no meu caso, né, eu tinha muita dificuldade de orar, né, de enxergar Deus como um pai. Com você também foi dessa forma? Muito. Agora, eu tive um boom, assim, de crescimento com Deus, de uns 2 anos para cá, sabe? De ter essa experiência, porque o que mais me faltou foi esse cuidado. Eu acho que essa insegurança também vem de você não ter essa firmeza. Eu acho que a cobertura paternal, o que acontece? A criança, ela tem quem confiar. Não, meu pai, né? Se acontecer isso, eu tenho meu pai ali. Eu não tinha,
né? Até teve uma experiência que eu tive muito forte, que eu não me lembrava do que aconteceu, né? Nessa questão de segurança. Mas minha mãe morava com uma tia minha, essa minha tia ia mudar, e minha mãe saiu para fazer faxina comigo pequena. E quando a gente voltou, a minha tia mudou e deixou todas as coisinhas da minha mãe para fora. E tava armando um tempo de chuva, sabe? Aquele tempo. E minha mãe ficou assim... Eu devia ter uns 6 anos. Deus me lembrou isso durante o culto. E eu lembro que a minha mãe chorando, né? Não tinha para onde ir, não tinha para onde ficar. E aí Deus gritava assim, na hora que ele me deu essa visão, né? Insegurança. Aí foi que eu fui entender. Foi te mostrando. Porque eu tinha 6 anos. E eu imagino, eu como uma criança, imaginando assim, nossa, o que está acontecendo? Para onde a gente vai, né? O que vai acontecer agora? Então, isso daí eu acho que foi uma coisa que me marcou muito. E se eu tivesse um pai ali, talvez seria tudo diferente, né? Eu teria essa... Você falou com 6 anos, eu acho que a psicologia, ela tem uma... Ela ensina que parece que a identidade da criança ela é formada do 0 ano dela até os 7 anos, né? Uhum. E eles falam assim que tudo que a criança ela cresce ali vendo, recebendo dos pais, é o que ela vai levar para a vida inteira, né? Uhum. Quando a criança não tem isso, e para ela é tudo muito novo, né? Depois disso, né? Então, você tem tido essas experiências que o Espírito Santo tem te mostrado em que áreas da tua vida que você não recebeu. Isso. É tremendo, porque ultimamente, há pouco tempo, eu me senti revoltada, sabe? Porque o que aconteceu? Eu me converti, né? Eu fiz um seminário da Juliana Fossa, o Raízes. Uhum. E lá, na minha imaturidade, eu aprendi, não, eu tenho que perdoar, né? E eu perdoei. Eu achei que eu tinha perdoado, né? Mas quando, na verdade, eu tinha mascarado algo dentro de mim. E aí, agora há pouco tempo, Deus pôs para fora, né? Nessa coisa de me limpar mesmo, né? Porque Deus vai limpando a gente com o tempo, né? Eu tenho visto muito isso. E um dia eu indignada, nossa, Deus, está acontecendo tanta coisa na minha vida. E tantas pessoas me ajudando, né? O meu sogro, né? Que eu estava construindo salão e meu marido trabalha fora, então é ruim, né? A mulher não entende nada. E meu sogro ali me auxiliando. Uhum. E aí veio essa revolta no meu coração... E eu peguei e falei assim, Deus, era pro meu pai estar aqui, né? E aí meu sogro foi lá em casa. Aí meu sogro começou a limpar a casa, porque ele aposentou há pouco tempo. Ele começou a limpar a casa, me ajudar. Aí Deus falou assim, você não teve a presença do seu pai né, na infância, mas eu tenho mostrado o meu amor e eu também te cerco com pessoas, né, com legal. esse cuidado. E aí Deus começou uma obra muito grande no meu coração, de limpeza mesmo com o meu pai. Você tinha raiva dele? Eu tinha, não sabia. Porque foi arraigado assim na minha cabeça que eu tinha perdoado e eu passei pano. Eu até vergonha. Não, mas antes disso você tinha raiva mesmo, antes de fazer o seminário. Sim, eu tinha raiva, mas eu acho que é um grande problema dos cristãos, muitas vezes. É ensinado, você deve perdoar, só que eles não lavam a roupa suja. Verdade. E aí Deus falou, tem coisa suja aí. E foi durante a campanha que você estava fazendo da família. Porque eu comecei a fazer a campanha, é vergonha eu falar isso, mas é a verdade. Eu não orava pelo meu pai. Porque ele não fez parte da minha vida, então eu mal lembrava, sabe? Só que aí veio essa revolta no meu coração. Eu comecei a fazer campanha buscando pela minha filha, pelo meu esposo, né? E aí Deus começou a mexer no meu pai. E aí foi na onde eu percebi, né? Não, Deus, tem algo aqui. E aí eu comecei a orar a respeito. Cresceu essa indignação e eu falei, Deus, eu só quero uma oportunidade. Eu não quero desonrar ele, mas eu preciso falar para ele o que eu senti, o que eu sinto, né? Eu só quero que o Senhor me dê uma oportunidade. Aí foi quando meu pai me ligou, né? Aí, um dia eu fazendo almoço ali, meu pai me ligou e eu atendi o telefone e até a minha conversa com ele era fria, assim, eu percebi. Não tinha assunto. Não tinha conteúdo, eu não deixava desenrolar a barreira. E aí ele me ligou, conversei com ele ali 5 minutinhos, aí nós desligamos, né? E aí eu falei, Deus é muito tremendo, eu tenho, assim, ficado maravilhada da forma que Deus está agindo. Porque eu orei, assim, ele desligou o telefone, eu orei 5 minutinhos. Falei, Deus, eu queria uma oportunidade de falar, né? De entrar nesse assunto. Alexandre, não deu 5 minutos, ele voltou a ligar.
Ela ligou de volta. Ele ligou de volta e ele já entrou no assunto. E aí eu confrontei ele. Mas sempre enfatizando que eu tinha perdoado ele, que a minha casa estava aberta, que eu não tinha, assim, barreira com ele, que ele poderia vir. Mas falando, pai, você fez falta para mim. Né? Na minha infância, você me fez falta. E falei, né, tudo que eu estava sentindo. E aí, é a primeira vez que ele ouviu, ele foi confrontado, ele não recebeu muito bem, desligou. Mas eu fiquei maravilhada, que ele desligou e eu falei assim, Deus, eu tenho muito temor, né, em ter sido demais, né, falado coisa que machucasse, mas eu percebi que ali foi tudo o Espírito Santo que me direcionou. Porque ele foi confrontado, foi na minha casa, né? Mas o interessante, assim, né, que talvez o fato dele não entender, que nem... Faz quanto tempo você converteu? 6 anos. 6 anos. Uhum. Eu lembro que até eu acho que eu também devia ter o quê? Mais de 10 anos de conversão. O Espírito Santo foi revelando muitas fases na minha vida e muitas situações que eu desconhecia dentro de mim. Agora, se pra gente é difícil, que tem o Espírito Santo nos orientando, você imagina para quem tá lá fora, né, que não entende, né? Então, tipo assim, é aceitável, né? É aceitável esse tipo de coisa. Verdade. E como é que tá agora? Então, depois disso, olha, Deus é muito tremendo. Depois disso, isso foi numa semana, na outra, no sábado, foi na sexta. Eu fiz uma oração, assim, aconteceu um imprevisto e a gente sai do sério, né, que a gente é humano. E eu fiz uma oração pedindo a Deus fruto. Deus, eu preciso de frutos. Eu preciso de ter paciência, eu preciso de ter... Mas em outra situação, nunca imaginando, né? E aí, quando foi no sábado, meu pai apareceu na minha casa, que ele quase não vem. E, olha, ele me trouxe... Imagina um pai que eu não tenho contato. O que levaria ele a me levar uma fruteira de presente? Ah, que legal. Cheia de cajamanga. Algo profético aí. Cheia de cajamanga. E aí, ele me trouxe essa fruteira, ele me deu uma quantidade em dinheiro. E aí, Alexandre... Aquele dia, estava cheio de gente na minha casa, né, que estava pintando. Eu olhei para ele de uma forma que eu jamais tinha olhado. Eu senti um amor tão grande por ele. Ó, que legal. Que eu segurava para não chorar. Porque eu comecei a ver a simplicidade dele. E até então eu via um homem mau. Você tinha um bloqueio emocional. Eu tinha um bloqueio. E aí eu olhei para ele de outra forma. Eu olhei com amor, né? E aí naquela noite ele foi embora. À noite eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava em cima de um pé de romã, né? E tinha 3 romã muito bonitas, aquelas frutas que dá vontade de comer mesmo, vermelhinha, rachada. E 2 eu colhi, a terceira eu acordei fazendo muito esforço para pegar, né? E aí eu pedi para Deus me revelar, que eu não entendi nada. E no culto, no domingo, Deus me revelou. Ele falou, você não orou por fruto? Eu falei, orei, Deus. Ele falou assim, os frutos são para o seu pai. Não é para a situação que você me pediu. Eu estou liberando frutos sobre o seu pai. E as 2 romã que você colheu é sua filha e seu marido. Olha. A terceira, muito esforço, é seu pai. Olha que legal. Então, ali Deus começou um processo, né? E aí, eu orando por ele depois, né? Eu comecei a orar por ele. Aí, o Espírito Santo falou para mim, antes do Dia dos Pais, né? Que eu nunca passei, né, ainda Dia dos Pais com meu pai. Mas ele me deu a direção de eu ir na casa dele, né, de eu mandar fazer um quadro. Ele foi bem específico, ele mandou fazer uma foto minha, da Yasmin, e presentear ele. E aí eu levei, quarta-feira, né, antes do Dia dos Pais, eu fui lá, passei uma tarde com ele. Como é que foi isso? Nossa, foi uma alegria muito grande. Sabe por quê? Foi quebrada a visão que eu tinha. Legal. Essa barreira foi quebrada. Como é que ele chama? Jair. Jair. Então, ali eu comecei a ver um homem que cresceu sem amor nenhum. Ele começou a me contar as dores da infância dele e ele começou a chorar. Então, eu vi uma pessoa ali que precisa de amor, né? E aí eu falei assim, Deus, quem que vai levar? Que eu nem sei, porque eu não tenho contato. Ele é um homem sozinho, mora sozinho. Então, usa a minha vida, né? Da forma que o Senhor quer. E tem um versículo sobre isso, né? Se o pai não converteu o coração dos filhos, os filhos converteram o coração dos pais. E foi isso que me marcou lá na campanha, né? Que teve um dia lá que foi falar desse versículo e aí foi o que mais me marcou. Eu sempre... O fato de você estar falando que
tempo que você teve com ele que foi produtivo de ouvir, eu sempre digo para todos que eu estou atendendo, né? De repente, assim, pelo fato, é meu pai, é minha mãe, né? Eu falo, ó, você só vai superar o dia que você entendeu o que eles passaram. Porque as pessoas acham que a pessoa, de repente, ela não faz por maldade. Mas ninguém dá alguma coisa que não recebeu. Isso é bem lógico. Se você tem para dar, você vai dar. Se você não tem, você vai ter dificuldade, né? E ainda mais, por exemplo, um pai com filho, né? Ou uma mãe com filho. Não é nem por maldade, é o fato de você compreender o passado. Porque, às vezes, o passado foi muito sofrido, né? Então, de repente, você está em casa, está nos assistindo, está identificando com alguma coisa, né, Ana? Exatamente. Se você quer superar... Comece a identificar áreas na sua vida, mas olhe também pelo que os seus pais passaram, que com certeza se eles têm, não teve alguma coisa de boa para passar para vocês, né? Entre aspas, né? Porque não tem como um pai ou uma mãe não passar algo de bom, mas de repente é porque não recebeu, né? O fato de ter cuidado, ter carinho, né? De ter essa atenção, também foram também pais que não eram presentes na vida dele ou talvez nem tiveram seus pais, né? Exatamente. Agora tá tudo ok. Agora tá. Deus começou um processo aí, agora é a salvação dele. Amém. Em nome de Jesus. E a tua mãe, você falou que sempre mexeu no trabalho, assim, na roça, essas coisas? Faxina. Faxina. Faxina, Até ela separar do meu pai foi na roça, né? E depois já foi faxina. Tá. Aí vocês vieram pra cidade. Mas vocês moravam no sítio, essas coisas, ou não? Então, ela morou até, eu não lembro quantos anos, assim, era pequena. Bem depois ela mudou pra cidade, eu me lembro dela indo nas casas, fazer faxina, e a gente morando com os tios, sabe? E aí, depois, eu devia ter uns 9 anos, a gente voltou pro sítio, né? E ficou lá até os meus 15, mais ou menos, morando no sítio. A tua mãe converteu com você já convertido ou não? Não. A minha mãe conheceu a palavra quando ela estava casada com meu pai. Ela fala que ela tinha uns 20 anos. Sim. E aí ela... Mas só que ela frequentou, né? Não conheceu Jesus, né? E aí depois que a gente foi firmar, foi depois da minha conversão mesmo, que ela batizou, tudo certinho. Porque eu lembro uma fase que ela começou a vir junto com você, né? Ela estava passando um momento difícil também na vida dela, né? E ali começou, ali ela firmou. Firmou. Agora... A gente se converteu, bem dizer, junto. Qual que é o nome dela? Maria. Maria, um abraço para você, Maria. Como que foi tua conversão de início, assim? O que aconteceu? Houve algum motivo? Quem foi que pregou para você? Então, eu vejo, depois que passa que a gente vai vendo, né? Eu enxergo que Deus já começou a me cercar. Eu acredito que uns 4 anos antes de eu me converter mesmo. Porque eu lembro que eu assistia a televisão e passava o comercial do CD evangélico, né? Davi Sasser. E eu ouvi um dia no sofá e eu falei, nossa, que bonito, né? E eu comecei a ouvir. Só que eu não tinha ninguém que pregasse para mim. Eu tinha algumas clientes, que nem Elaine, sabe? Calói. Ela ia, eu amava ouvir eles falando. Mas aí já comecei a ouvir louvor. E alguns louvor eu ouvia fazendo caminhada e eu começava a chorar sozinha, né? Mas não entendo. Hoje eu entendo, né? Que Deus já estava falando. Eu tinha depressão, né? Isso com quantos anos, Ana? Eu comecei o tratamento de depressão com 13. 13 anos. Dos 13 aos 26. Bem novinha. Bem novinha, tomando medicamento, né? Bastante. E como é que começou isso? Foi eu acho que foi um montante, né? Desde a infância vai pesando, pesando. E eu acho que foi com os 13 anos, porque aí você começa a ter um senso, assim... O que eu vou ser, né? Você começa... E aí eu não tinha essa segurança. Não via nada firme, sabe? Hoje eu enxergo isso. Eu acho que é porque vai crescendo, vai vendo a vida. E aí pesa, né? E vai tendo os acontecimentos, muitos traumas, sabe? E você começou desde os teus 13 anos a ter acompanhamento ou você identificou que você estava assim desde os teus 13 anos? Não, desde os 13 já comecei. Já começou. Porque eu já comecei a ter episódio de choro, né? E minha mãe começou a ver que não estava normal. E aí já comecei tratamento, com medicamento e tudo. Mas você se isolava, ficava chorando? Como é que era isso? Eu não chegava a me isolar, porque eu tinha amiga, saía, mas quando estava sozinha eu chorava muito. Entendi. Chorava muito. Então, e tinha só pensamento ruim, sabe? De medo de ficar... Porque eu era muito grudada na minha mãe. Minha mãe, por me criar sozinha, eu era muito dependente dela. Então, a vida inteira só junto com ela. E aí teve... por volta dos 13 também, eu comecei a fazer alguns cursos aqui na cidade.
E eu tinha que vir, ficar na casa da minha tia sozinha, ela lá. Uhum. E para ficar longe dela era muito difícil para mim. E aí tudo isso foi, né, me levando a ficar pior, né? E aí eu fiquei com depressão. E aí eu fui com depressão fazendo tratamento, né? Mas aí conheci o Daniel, tive a Yasmin. E aí eu mudei, né? E nesse tempo aí que você estava nesse processo do CD, essas coisas tudo. Isso. O CD foi por volta de... que eu comecei a ver na televisão e a prestar atenção. Foi por volta de 2015, por aí. Você estava com quantos anos aí, mais ou menos? Eu tava com uns 24. 24 anos. Por aí. E aí eu comecei a ver as músicas no YouTube e aí vai aparecendo o testemunho. Eu lembro que eu vi o testemunho da pastora Tânia Tereza e eu não tinha conhecimento nenhum de Deus, dessa profundidade, né? E aí eu comecei a ficar maravilhada. Eu vi aquilo, eu falei, nossa, Deus fala, né? Deus responde. E eu lembro que eu mostrava para os outros e não tinha o mesmo impacto. O que eu senti, as minhas tias não paravam para ver. O Espírito Santo estava falando, era com era você. Comigo, eu assisti, eu chorei muito. Então, tudo isso eu vejo... E o pastor Jefferson foi me fazer uma visita uma vez, a pastora Lúcia, porque ela morava na mesma rua que a minha, no Girardi. Então, eu creio que foi tudo tijolinho, sabe? Hoje eu vejo que foi tudo assim, Deus já me cercando. Foi aos pouquinhos, ele foi ministrando. Eu sempre tive muito respeito por quem conhecia a palavra. Eu amava ouvir. Se alguém fosse fazer eu queria que eles falassem, sabe? Isso é legal, né? Porque falando assim, ó, eu já ouvi pessoas aqui que zombavam, né? Mas teve pessoas que já tinham o coração aberto desde Nossa, eu amava. Do começo, eu queria ficar mais tempo ouvindo. Sempre respeitei, sempre amei ouvir. E tinha vontade. Sempre tive muita vontade de vir na igreja. E eu tinha vontade de vir na Metodista. Só que aquela coisa, não conheço ninguém. Tem toda aquela resistência, né? Mas aí acabou que a gente construiu a nossa casa, porque assim, a Yasmin até os 9 anos, né, eu e a Yasmin morou com a minha mãe. E ele com a mãe dele, porque a gente não tinha casa. Então a gente era namorado, né, bem dizer, e porque a gente não tinha casa, queria construir. Entendi. No namoro você engravidou. Isso. E aí depois, ainda dentro disso, vocês tipo não foi morar junto. Não. Você ficou junto com a tua mãe, ela crescendo ali e vocês namorando. Isso. Aí, com 9 anos, a gente construiu. E aí, chegou o tempo de eu ir para minha casa. Só que, para mim, era um terror ter que deixar minha mãe, né? Eu tinha a depressão, tudo era pior. Ela era a tua segurança de alguma forma. Era. E aí, quando eu fui para minha casa, foi aonde eu cheguei no fundo do poço da depressão mesmo. É na onde eu falo que Deus é tão bom que ele deu suporte pro Daniel. Porque eu acho que se eu tivesse uma mulher daquela, eu não aguentava. Porque eu chorava dia e noite. Coitado, levantava para ir trabalhar, eu tava chorando. Mas ele sabia disso? Ele sempre foi uma benção. Então, mas o fato assim, por exemplo, vocês namoraram, ficou bastante tempo junto, pelo que eu percebi. Mas quando você foi para casa, ele sabia que, tipo, você tava doente, você tava com depressão? Ele sabia. Que você era desse jeito? Ele sabia desde... Eu chorava com ele, algumas vezes, sabe? Desde quando a gente começou a namorar. Eu chorava, ele sabia que eu tinha depressão. Só que lá foi muito pior. Porque lá eu comecei a ficar mais debilitada mesmo. Entendi. Eu chorava dia e noite. E foi um período muito difícil. E aí, a minha mãe vendo, né, o meu desespero, ela foi buscar ajuda. E aí, ela foi buscar ajuda na Lúcia. Só que a Lúcia indicou a pastora Ana Azevedo. Porque ela mora ali na Coab 2, né? E eu tinha mudado para a Coab 2. Aí, a Ana marcou de me fazer uma visita. E eu marquei com ela à tarde. E, olha, aquele dia é como se eu visse. Toda vez que eu lembro é como se eu estivesse vendo. Ela chegou, eu estava na sala, eu estava passando pano na casa. E a Ana entrou, ela falou comigo, pastor, se foi 20 minutos, foi muita coisa. E ali ela falou assim, não, você... Ela me explicou um pouco da palavra, ela falou que eu estava presa, né, em muitas áreas, mas que Deus tinha como me libertar, né? E aí ela falou assim, você aceita eu te dar estudo bíblico, né? Que é o discipulado. E eu aceitei. Só que eu achei muito interessante, porque aquele dia eu já senti uma esperança que eu não tinha antes. Sabe quando te acende algo? E eu aceitei, e ela ia toda quarta me ensinar, me dar discipulado. Porque eu tinha vergonha de vir na igreja, né?
E eu tinha resistência mesmo. Falar, nossa, os outros vão me ver entrando, né? Crente. Então, eu tinha essa resistência. Eu demorei uns 3 meses para começar a ir na igreja. Mas aí ela ia me ensinando e aquilo ia me enchendo, me dando mais fome. Sabe? Ela foi me ensinando a palavra e eu fazia de tudo para não falhar. Eu não era daquela... Eu queria, sabe? Eu queria. E aí, foi quando eu comecei a vir na igreja, né? E aí você vai vendo, né? Você vai sentindo algo bom e vai querendo mais, né? Logo que você chegou na igreja, você já foi pro teu encontro ou não? Demorou um tempo? Ó, foi por volta de abril que ela começou a me dar discipulado. Eu demorei um tempinho para vir e eu fiz o meu encontro, se eu não me engano, foi em junho. Ah, tá. Não Porque foi tão longe. O meu encontro também foi algo assim, que eu vi ali Deus. Acho que foi a primeira experiência que eu tive com Deus. Porque ela tava... Era noite, o Daniel tava em casa e ela me dava na mesa lá da minha varanda. E aí ela falou, vai ter um encontro. Aí eu falei assim, Ana, eu não vou nem falar que eu vou, porque o Daniel não vai aceitar ficar 3 dias fora. Falei, eu nem vou te falar que eu vou, eu tenho vontade, mas não vai dar para mim, não. E aí, eu fiquei maravilhada, foi a primeira experiência. Eu entrei para dentro, acho que foi no outro dia, o Daniel chegou em mim. Ele falou assim, ó, a Ana tava falando um negócio aí de encontro, não tem problema não, eu desci. Aí eu fiquei maravilhada, porque eu falei, não, isso daí é só Deus, né? Só Deus vai fazer. Eu achei tremendo. E aí ele permitiu você... Como é que foi teu encontro para você? Ó, pastor, foi assim, muito bom. Só que eu acho que eu não tinha maturidade ainda para absorver muita coisa. Mas eu já comecei a ver ali o mover, né? Aquela experiência. Deus falou comigo, né? Fiquei muito quebrantada. Tanto que eu saí de lá, eu falava para todo mundo. Eu falava, ó, eu quero fazer de novo. Quero fazer de novo. Aí todo mundo falava, não, agora você não vai fazer, você vai trabalhar. Né? Porque eu amei fazer o encontro. Foi muito bom. Você falou assim pelo fato de você conseguir entrar na igreja depois de uns 3 meses, né? Eu acho que eu fui pro meu encontro sem entrar na igreja. Acho que quando eu entrei mesmo na igreja, porque eu conhecia a igreja desde quando era pequeno, né? Fiquei 7 anos afastado. Mas quando eu entrei de volta, foi no meu encontro mesmo. Foi aquela entrada que faz depois com todo mundo dentro da igreja, né? Aí o meu foi muito parecido com o teu, porque também a Patrícia, minha esposa, não aceitava. E ela falava assim, ó, eu nunca vou pôr o pé lá dentro. E quando eu cheguei, ela estava lá me esperando. Aí eu falei assim, para mim foi algo assim, né? Eu acho que foi a melhor parte de tudo. Eu falei assim, como é que vai fazer agora? Eu vou voltar e ela não quer saber de nada, como é que vai ser isso? Aí eu voltei, ela estava ali. Eu falei, bom, é um sinal de Deus, né? A gente vê como um sinal de Deus ali. Essa depressão durou quanto tempo? 13 anos. 13 anos? 13 anos. E quando parou mesmo, que você sentiu que você foi liberta? Ó, foi esse processo da Ana me dando discipulado, e me ensinou sobre oração, me ensinou sobre jejum, e aí eu falei, uai, eu vou fazer isso, né? Isso sem ir no encontro? Eu não me lembro muito bem. Eu sei que ela começou a me dar discipulado e eu comecei a jejuar e a pedir para Deus, a clamar para Deus para me curar. E aí eu senti assim, que eu tinha autocomiseração, sabe? Eu tinha um certo orgulho por ter até a depressão. Isso Deus me mostrou. Depois, né, que passou tudo, Deus vai mostrando, né? E eu tinha uma inconstância também no tratamento. Eu fazia o tratamento, depois não levava muito a sério, sabe? E aí eu comecei a orar, a jejuar, e aí Deus começou a um processo. No encontro, eu ganhei uma orquídea, né? Foi também um ponto, assim, que Deus usou. Eu vim para a igreja, comecei a participar de tudo, e aí eu achei que eu ia virar crente e que tudo ia se resolver. Ia ser assim, não tem... que era vergonha falar que tinha depressão, tudo. Mas orando e jejuando, né? E aí eu vim no Raízes da Juliana e eu tava muito mal, que eu tinha parado, abandonado os remédios, né? Ah, você tava naquele processo de ir parando com a medicação. Não, eu parando por conta, né? Porque o médico tinha me liberado. Aí eu vim no seminário da Ju, e aí eu tava tão mal que eu queria sentar na última cadeira. Eu lembro que eu não queria olhar nem para um lado, de tão mal que eu tava. E aí eu fui conversar com a Juliana. Aí eu falei, Ju, eu tô muito mal,
né? E eu parei de tomar os medicamentos. E aí ela foi muito usada por Deus, porque ela falou assim: por que você parou de tomar medicamento? Aí eu falei: é porque eu achei que eu estava bem, tudo. Ela falou: não, você vai voltar a tomar seu medicamento e vai voltar no médico e vai fazer seu tratamento. Você precisa. E quebrou uma barreira na minha mente, porque eu achei que era tudo muito assim, virou crente, foi pra igreja, né? As coisas não... As coisas vão lá. Isso, muita imaturidade, né? E aí, ela sendo psicóloga e pastora, quebrou essa barreira. E ali, eu entreguei para Deus. E vendo alguém de autoridade falar, já te dá uma resposta. Exatamente. E ali, eu entreguei o tratamento para Deus. Você falou assim, só não perde a tua linha de raciocínio aí da parte que você entregou para Deus o tratamento. Aquela parte da autocomiseração que você percebeu. Eu cheguei a atender algumas pessoas e eu identifiquei a mesma coisa, que o fato, por exemplo, de repente, não ter tido um pai presente, uma mãe presente, essa autocomiseração de ter alguém por perto, sempre alguém cuidando, fazia parte, tipo assim, a pessoa até que, eu tô doente, gosta de enfatizar isso, para ter as pessoas por perto, para ter esse cuidado que nunca teve. Você sente que foi isso também com você? Foi isso. Essa parte da autocomiseração, eu estava nesse processo, né, buscando em Deus a cura, e eu estava lavando louça, né? E aí eu lavando louça começou a ecoar essa palavra, a autocomiseração. E eu nem sabia o que era. Legal. E aí eu falei: gente, o que é isso? Né? E passou. Só que aquilo ficou assim, ecoando. E aí eu vim na igreja, sabe o Khalid, é pastor? Sim. Ele veio, ele estava pregando naquele domingo. E aí ele pegou e falou essa palavra. Ele falou de autocomiseração. A hora que ele falou de autocomiseração... Acendeu na hora. Não, eu arrepiei inteirinho. Eu falei: gente, Deus deve estar querendo falar comigo. E aí ele começou a falar, porque você se acha um coitadinho, né? E você se põe nessa posição quando Deus não te fez um coitadinho. Deus te fez uma pessoa forte. E aí foi quando eu fui tendo essas experiências e Deus foi me podando coisas que eu fazia que me trazia isso. Né? Que é coisa que eu já tinha posse, eu não me alertava, que eu ministrava, que eu liberava sobre a minha própria vida. Porque Deus começou a me mostrar momentos em que eu parava para conversar com as pessoas e eu ficava falando: eu tenho depressão, eu sou assim, eu tomo tantos... Sabe aquela pessoa que ela disputa, eu tomo tantos remédios por dia. Uhum. Eu tinha prazer, eu tinha orgulho nisso, de alguma forma. Porque também, na verdade, você queria essa atenção, essa atenção. Você queria... a carência que estava dentro de você queria voltar as pessoas para você, né? E aí foi o que Deus falou: a partir de hoje, você não vai falar que você tem depressão. Você vai cortar isso. Isso que eu ia entrar agora para te perguntar. O fato de você se posicionar, o que faz toda a diferença, né? Porque para a pessoa sair desse ponto onde ela está, é porque ela estacionou ali, né? Ela se vê como uma pessoa doente, uma pessoa que precisa de ajuda, uma pessoa que precisa de cuidado e tal. O fato de você se posicionar em fé ali faz toda a diferença, né? Toda a diferença. Até quebra na tua mente, né? Que você não é aquilo. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a mudar alguns hábitos. Eu já não falava mais com as pessoas que eu tinha depressão nem nada, nem de medicamento. E foi aonde eu acho que eu intensifiquei a minha oração. Todo esse desejo que eu tinha de mostrar para as pessoas, nas orações eu gritava para Deus. Eu entrava no meu quarto e eu chorava, eu me derramava. E o que eu ficava falando para as pessoas, o que eu sentia... Você começou a falar para Deus. Falar para Deus. E aí foi um start, porque hoje eu percebo que Deus foi me dando start, depois eu fui percebendo, sabe? Você falou assim que chegou um ponto que você entregou para Deus, né? Essa situação. Como é que foi isso? Foi de eu começar... quando a Juliana me deu esse start, né? Você precisa do tratamento. Eu falei: não, Deus, então eu vou entregar para o Senhor. Eu vou ter certeza que eu estou curada quando o senhor usar a psiquiatra para me dar alta, né? E tomando essas medidas de não ficar liberando palavra, eu mudei a minha posição. Entendi. Entreguei o tratamento para Deus nessa parte de crer que eu iria ser curada, mas quando Deus me liberasse, porque essa era a minha oração. Eu orava sempre para Deus falando: Deus, o dia que o senhor me liberar da psiquiatra, eu creio que eu estou curada. Legal. Porque eu levei o tratamento a sério, entendeu?
E aí eu ia nas consultas, tomava os medicamentos, tudo certinho. E orando e buscando em Deus, né? E isso com quanto tempo de casado você estava? Então, pastor, da minha cura, assim, eu lembro que eu recebi da psiquiatra, que eu fui curada, que eu estava liberada, foi em fevereiro. Então, foi pouco tempo, sabe? Em menos de um ano que A resposta, a assim, resposta foi. Foi isso mesmo. Eu ia começar falando, já é uma experiência que você... Você teve experiência, assim, no começo da tua conversão, assim, que mexeu com você? Eu acredito que essa é uma, né? Tipo, você Muito. ter uma resposta de Deus, o Espírito Santo tá falando com você ali enquanto no teu dia a dia. Você teve mais experiências, assim, que foram te fortalecendo no começo da tua conversão? Ah, tive muitas. De orar e Deus responder, sabe? De situações que você precisa e Deus também te prover. Uhum. Foi assim, eu falo que foi pequenas experiências, porque eu comecei a voltar meu olhar tudo muito pro espiritual. Então, para mim, tudo já era Deus. Uhum. Mas essa foi a maior experiência, porque Deus começou a ministrar no meu coração todo o processo da minha cura. Entendi. O que ele fez. E aí eu comecei a enxergar esses pequenos pontos. Até então, no processo de cura, se você me falasse da Juliana, assim, depois eu fui montando, entendeu? Nossa, Deus fez isso e quebrou aquilo. Até a orquídea que eu ganhei é um ponto em que foi muito enfatizado no meu coração, que foi o que Deus liberou como um agente de prazer. Porque quando tem depressão, a gente não tem prazer. Ah, tá. Então eu ganhei uma orquídea no meu encontro de presente. E aí, aquela orquídea estava lá porque as flores morriam seca, porque eu nem aguava, né? Meu sogro foi na minha casa e replantou aquela orquídea para mim. E eu comecei a observar ela crescendo, os brotinhos, dando flor. E aquilo me deu um prazer que eu não tinha, sabe? Então, Deus foi colocando prazer, foi me avivando, entendeu? Foi me levando aos pouquinhos. Então, acho que a maior experiência foi essa, de pequenos pontos em que eu enxerguei depois da minha cura, sabe? Entendi. Que eu fui vendo, nossa, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Durante eu não enxerguei, mas depois eu vi tudo. Eu ia, logo assim, pelo que eu percebi, você foi tendo muitas experiências por conta também da tua sede, a tua entrega para Deus. Isso causou efeitos de alguma maneira assim na vida. Quando eu falo de efeitos, eu quero dizer assim, por exemplo, você tinha amizade no mundo, né? Uhum. Tinha a tua família. Eles aceitavam numa boa, porque o que eu mais vejo hoje, as pessoas tinham que olhar e falar assim, nossa, esse caminho é um caminho certo, né? A gente viu tudo que você está passando, o tanto que você sofreu. Mas eu já escutei isso de pessoas que mesmo estando lá fora viu por esse lado e falou, incentivou para a pessoa buscar Deus, mas pessoas que, em vez de incentivar a pessoa a continuar, criou aquela resistência. Você teve resistência? Muita, É. muita. Você perdeu muita amiga? Perdi a maioria. Sim, a maioria. Deus dá novos, né? Mas muita gente. Eu falo que o que tem que ser afastado é afastado. É verdade. E de uma forma muito sutil. É verdade. Muito sutil. Sem a gente perceber, Deus vai tirando do caminho e vai pondo, né? Mas eu sofri muita resistência, que muitas vezes eu parei e falei, Deus, eu vou desistir. Eu não tô aguentando. Mas eu falo que Deus dá uma sede, uma fome, você não consegue desistir. Depois que você experimenta de Deus, você não consegue. Né? Eu falo, eu não sei se eu não sou melhor que ninguém. Eu não sei se Deus me levou a um nível em que eu não poderia retroceder. Porque Entendi. Não teria mais vida sem aquilo, entendeu? Entendi. Você Porque já conhecia também o caminho. não já sabia. tinha como voltar. Então, todas as vezes que eu falava, Deus, eu não tô aguentando, eu vou desistir. Quando era no próximo culto, eu tava muito cheia, eu não podia ficar em casa. Entendi. Muita vontade de ir, sabe? Então, Eu tô te perguntando, porque eu lembro de uma situação isso eu nunca mais vou esquecer. Agora eu não lembro se eu já tinha feito ou estava próximo do meu encontro, mas eu estava recebendo muito de Deus em célula. Indo em célula, já estava recebendo. E eu tava numa oração, até o pastor Xande estava me ajudando, que era para parar com a bebida. Né? Então eu estava naquela luta, né? Para parar, porque eu bebia muito. E um dia eu estou sentado na mesa com os amigos meus ali, e eles conversando, de repente, parece assim que me deu um gelo, assim, parou tudo. E eu olhava para todos eles, mas eu não escutava o que eles estavam falando. E eu comecei, aí Deus falou assim para mim, ó, o que você está fazendo aqui? E eu lembro que eu parei aquilo, eu estava com um copo de cerveja, geralmente punha um amendoim, alguma coisa ali, todo mundo brincando, conversando.
E até o papo deles, eu já não identificava, porque muda. Você olha e fala, por que eu vou falar isso que é errado, né? Por que eu vou ficar comentando disso que é errado? E na hora eu levantei, eles ficou me olhando e falaram, eu tô indo embora. Eu falei, por que você vai embora? Eu falei, eu tenho que ir embora. Aí eu coloquei a minha parte ali do que tinha já pego de cerveja ali, que era o começo, coloquei para eles ali, falei, eu tô indo embora. E eu nunca mais voltei. Né? Eu lembro disso. E eu lembro depois de fases na minha vida que eu passava na porta do pai para poder ir para a igreja e eu tinha uma biblinha pequena porque eu morria de vergonha de carregar a Bíblia, né? Então era uma Bíblia que cabia certinho dentro do bolso, parecia uma carteira. E eu lembro quando eu passava, o som estava muito alto. E eles estavam no bar ali, o som estava alto, eles estavam perto do som, e eu escutava eles falando alto, lá o pastor, ó o pastorzinho indo para a igreja. Eles nem sabiam que eu ia me tornar um pastor mesmo, né? Mas eu escutava de longe, eu olhava aquilo, ficava chateado com aquilo, mas eu sabia que eu tinha que deixar. Então, para mim, foi um processo difícil eu perder os meus amigos, né? Mas até hoje eu oro por todos eles. Eu quis te perguntar por conta disso. E eu sofri muito eu nesse acho processo que de perda. nessa questão de amizade, eu não tive tanto problema, porque depois que eu tive minha filha, tudo, a gente era muito reservado. A gente já não saía. Já era mais família, Já né? era mais família. Então, o que mais me pegou foi questão de família mesmo, né? Porque muda tudo. Muda tudo. E aí você começa a participar e tem piadinha. E aí você acaba rindo, fazendo. Depois aquilo ficava incomodando, sabe? Então, muda muita coisa, né? Muda muita coisa. Eu falo assim que isso é um processo que vai indo, né? Porque até hoje ainda tem muita resistência da parte de familiares que não gostam, alguns que não aceitam, né? Mas é um processo, né? É porque a gente se torna outra pessoa, né? Verdade. Até então eu participava das festas, eu bebia, e aí você tá meio alterado, você ri, é outra pessoa. Você se torna outra pessoa. Né? Isso também choca eles, né? Verdade. E não tá... passa a ser o careta, né? É verdade. Você teve experiências, assim, sobrenaturais que te marcaram? Eu tive uma que me marcou muito, acho que foi a primeira, que eu vi demônio uma vez só. Mas foi quando eu mudei pra minha casa, a Yasmin tinha 9 anos, e a Yasmin não conseguia dormir no quarto dela. E aí, eu falei, gente, o que eu faço, né? E aí tudo eu me orientava com a Ana, ela ora, pede para Deus trazer a luz, se tiver algo em oculto, né? Isso foi mais de um ano, Alexandre, eu orando. O bom também que você pegou a Ana, né? Vixe, a Ana é uma parte vez. espiritual. Deus já deu certinho, né? E aí eu comecei a orar e eu ungia a casa toda, pegava o óleo, ungia o quarto dela. Mesmo assim, ela não conseguia dormir. E aí, ela queria que eu dormia com ela. E uma vez ela viu a boneca mexer. Ela ficou dormindo sozinha, né? Eu fui pra minha cama. Ela falou, levantou assustada. Mãe, a boneca tá mexendo. E aí, eu tirei a boneca, ungi. Eu dou risada que eu precisei ungir, orar escondido na boneca. Que se o Daniel visse, eu orando na cama. Arrumando aí. Aí, eu orando em cima disso, pastor, orei durante muito tempo. E ela com medo. E aí ela começou a ouvir. Ela falou, mãe, ela ficava na sala até dar bastante sono, depois ela ia pra cama. E aí ela falava assim, mãe, eu tô ouvindo bater na parede. E aí um dia eu falava, gente, é coisa da cabeça dessa menina. Aí eu desisti, falei, não é nada de sobrenatural, não. É coisa da cabeça dela. E aí eu tava, bem dizer, forçando ela a dormir sozinha, né? Algumas vezes acho que ela sentia muito medo e ela pedia pra mim dormir com ela. Aí eu comecei a trabalhar no encontro, né? Teve um encontro que eu fui trabalhar, e aí, quando eu voltei, na segunda, ela falou, mãe, dorme comigo, deita comigo até eu dormir. E eu tenho o costume de ungir ela e orar por ela antes de dormir, né? E aí, eu deitei na cama com ela e coloquei a mão na cabeça dela e comecei a orar e eu cochilei. A hora que eu cochilei, eu vi um demônio certinho no canto do quarto dela. Olha. E ele era um índio. Olha só. E eu nunca vi um trem tão feio. Ele parecia que era todo inchado, sabe? Ele tinha umas bolas, assim, era todo desenhado. E é engraçado, eu tinha acabado de voltar do encontro, era na segunda, né? Quando eu vi ele, ele estava agachado, Alexandre. Sabe quando tá encolhido? É como se eu tivesse entrado ali e ele tivesse no cantinho. Aí eu falei assim, meu Deus, eu nunca tinha visto um demônio. Né? Eu falei, muitas pessoas conversam comigo e falam, eu tenho medo de ver demônio, eu acho que eu saio correndo. Não sai. Se tiver o Espírito Santo, você te dá uma força. A única coisa que eu fiz, porque eu tinha cochilado, né? Aí eu vi,
Eu falei assim, Deus, o que eu faço? Porque se eu sair aqui orando, ela vai ficar com mais medo ainda. Na questão do medo aí que você falou de ver demônio, a Bíblia fala, né? O verdadeiro amor lança fora todo medo, né? O pessoal até pergunta pra mim, fala, pastor, você fala muito sobre o mundo espiritual, e se você virar, você ver um demônio? Eu falei, eu vou assustar, eu vou pular, vou fazer alguma coisa. Trem é feio. Mas o medo, você não fica refém do medo, Não né? fica, porque ali era pouco tempo de conversão. Mas era o suficiente para Deus me encher ali. E aí eu tive, eu falei, o mundo espiritual, ele ouve até um sussurro. Então eu falei para Yasmin, eu vou orar no seu quarto. E aí eu comecei a orar, mas assim, baixinho, né? E comecei a orar e a expulsar, né? Porque agora você já tinha identificado. Identificado. E aí, depois disso, é incrível, ela não teve mais medo de dormir, né? O que ela sentia era opressão, né? Ela sentia ali e ele atormentava ela quando eu ia pra cama, porque ela estava ali sozinha, né? Morria de medo. E como eu tinha orado, achava que era coisa da cabeça dela. Depois eu até pedi perdão para Deus, porque ela estava sentindo realmente. É porque a questão da opressão em si, talvez a pessoa não sabe o que é isso, né? É o fato de, por exemplo, você estar num ambiente e sentir muito medo, né? É algo fora do normal. Você sente que parece que o ambiente ele fica obscuro, né? Você sente aquela pressão chegando, aquele medo chegando. É algo insuportável. Eu sentia muito essas coisas. Eu falo assim, você contando a respeito desse demônio que o Espírito Santo te revelou ali, com certeza, você estando com ela, né? E te revelou o que era que estava atormentando ela. Eu conto para as pessoas, porque eu deitava na cama, só que assim, eu estava afastado, né, dos caminhos do Senhor, e vinha 2 demônios no pé da minha cama, e eu via eles. Era um grande, eu não vi o rosto, né, mas eles eram um grande e um menor, e eles pulavam em cima de mim, pegavam o pescoço, eu ouvia as ripas da cama estralando, eu não conseguia falar. Às vezes eu conseguia ver o rosto de um e eles ficavam falando comigo. Então era muito oprimido, era uma opressão muito grande. Eu falo assim que eu tinha tanto medo que se de repente eu dormisse mais cedo e eu acordasse e eu visse um vulto perto da porta, às vezes nem era demônio, às vezes era uma camiseta que meu irmão tinha pendurado na maçaneta, eu não levantava para ir no banheiro, nem de nenhum jeito, nem para ir no banheiro, nem para beber água, porque eu morria de medo. Eu morria de medo que eu dormia eu falo assim, o lençol com o cobertor no meu ouvido, porque eu tinha medo dele vir sussurrar e falar, e eu cheguei ou ter essas experiências dele vir falar, gritar no meu ouvido, é terrível, né? É terrível. Então, talvez a criança, ela tá opressa e os pais estão achando que é frescura e não é frescura, até né? quando achei, né? É o caso que Deus te mostrou pra você. Levou um tempo, né, pra Deus me mostrar, mas Deus me mostrou. E depois eu fiquei com muita dó, porque eu imaginei o que ela tava passando de medo, né? Porque eu falei, eu já orei, já pedi para Deus trazer a luz e não trouxe, mas Deus trouxe e tinha uma motivação. E depois nunca mais aconteceu? Nunca mais. Hoje, graças a Deus, tá tudo em paz. Você teve mais experiências assim ou não? De demônio, não. As experiências que eu tive foi do encontro, né? Assim, de eu começar a trabalhar na intercessão. Que foi uma coisa que me abriu muito. Foi uma escola, né? De conhecer mais o sobrenatural, né? E aí, são pequenas experiências que a gente vai vendo lá, né? Deus fazer. E que Deus vai nos moldando agora. Eu costumo falar que agora, no finalzinho do ano passado, para esse, que eu tenho tido muita experiência com Deus. Mas que fato? Do que seria assim? Em dezembro, a minha tia ficou doente, né? E ela ficou internada, foi bem sério. E eu fui dormir. E pela madrugada, por volta de 5 horas da manhã, eu vi uma borboleta na beira da minha cama. Uma borboleta muito bonita, sabe? E aí eu falei, gente, será que é alguma coisa que a minha tia? Eu vou levantar e vou orar, né? Levantei, orei. E aí a Yasmin queria fazer o aniversário dela, né? De 15 anos. Só que estava tudo muito assim, pastor, em cima da hora. Ela não tinha me avisado, então eu não estava preparada, né? Então, eu estava muito assim, Deus, se for da tua vontade, eu faço. Então, eu peço que o Senhor me direcione em tudo. E aí, eu orando, e aí eu participei de uma festa de aniversário, a borboleta estava lá, ela foi na festa de aniversário, ela voou em cima da mesa, olha só, parou na minha frente num quadro, eu tenho até foto que eu tirei. Então, eu entendi que Deus estava querendo falar algo comigo. Tava te chamando a atenção ali. Tava me chamando a atenção.
E aí eu orando, né, muito em cima disso, do aniversário dela, para Deus me dar condições, me direcionar. E Deus estava me quebrando também cadeias de incapacidade. Eu me achava incapaz de fazer as coisas, sabe? De arcar com uma festa, de eu fazer. Entendi. Acho que muito acostumado os outros... De poder organizar do começo ao final. Isso, porque sempre todo mundo fez para mim. Todo mundo pagou para mim. Aí Deus estava querendo quebrar isso em mim. Não, eu tô te capacitando. E aí eu estava vendo o salão, né? E aí, antes de ver o salão, eu ajoelhei e orei para Deus, falei, Deus, eu quero que o Senhor me dê uma resposta, porque eu tô indo ver, mas eu não sei se é para fazer. Eu peço que o Senhor me dê uma resposta, né? Porque tava época de pandemia, assim, não tava tudo liberado, sabe? Tava tudo muito incerto ainda. E aí eu fui para ver essa chácara. Quando eu chego na chácara, adivinha o que eu vejo? De novo. A borboleta. A hora que eu vi aquela borboleta, eu me emocionei, porque ali foi uma resposta. Na verdade, não tinha nada a ver com a minha tia. Já era uma coisa que Deus estava falando comigo ali e me confirmou, né? E até então, eu percebi... acho que borboleta significa uma transformação, né? Isso. E desse ano, eu tenho tido muita experiência com Deus, sabe? Experiência, assim, num nível maior, né? Aí a gente fez a festa, tudo correu bem, sabe? Coisas, assim, que... Você acha que não tem condições, chega na hora que você paga tudo e ainda sobra, sabe? Então... É até interessante você ter falado a respeito da borboleta, porque tem pessoas que acabam me perguntando, né? Ô, pastor, por que eu tenho visto algumas pessoas colocando uma borboleta, falando, o que tem a ver essa borboleta, né? E tem todo um processo, né? Ela é uma largata, ela rasteja, depois ela fica dentro de um casulo até ela poder sair e criar a tua liberdade, ter as suas asas ali para poder voar, né? E eu achei tremendo, porque desde então, eu tenho visto muita borboleta, sabe? O dia que eu vim para Mulheres Virtuosas, eu sou mais tímida, né? Então, para mim, é muito difícil. E eu lembro que eu estava lavando o quintal, né? Na segunda ali, orando. E aí, toda vez que eu tô assim, aparece a borboleta. E parece que ela fala comigo, sabe? Aquele dia que eu tava lavando o quintal, falando, Deus, eu tenho tanta vergonha de ir, que o Senhor me dê direção, tudo. A borboleta, ela vem, é sobrenatural. Hoje mesmo, antes de eu vir, eu tava chegando em casa. Uma borboleta, ela foi na frente do meu carro, ela foi na lateral, a hora que eu desci. É a coisa assim, que eu tô maravilhada. Às vezes eu tô chateada, sabe? Que a gente tá meio triste. E eu falo assim, Deus, eu queria que o Senhor falasse comigo. Aí vem borboleta. Então, até eu estava conversando com a minha filha, né? Eu falei, Yasmin, o que eu vejo, eu falo para ela, olha lá, a borboleta, né? Que eu faço questão de falar para ela todas as experiências que eu tenho. Aí ela fala assim, nossa, mãe, você não acha que é coisa da tua cabeça, não? Eu falei, não, eu tenho certeza que não. Eu acho que não, porque eu não vejo borboleta. Não, foi então que eu falei para ela. Eu falei, até eu ter essas experiências, as borboletas passavam por mim, eu não via. Hoje eu vejo todas, né? Então algo mudou, né? E você escolhe. Foi o que eu falei para ela. Ou você vê Deus em tudo, ou você vê o acaso em tudo. Verdade. E eu vejo Deus. Verdade. É uma borboleta, mas para mim não é só uma borboleta, não. Ali é Deus. E por ser o fato da borboleta, ele tá te mostrando que você tá num tempo aí que tá criando a sua liberdade, né? Para poder voar e alcançar. Foi. Eu tenho visto isso, pastor. Esse ano, Deus está me levando assim, até no encontro, sabe? A ter mais essa coisa, até os cultos. Eu vinha todo culto de manhã. Eu falo que Deus tem mudado até o horário do culto. Porque eu passei algumas vezes a vir à noite. E durante a noite, Deus tem me levado a orar por pessoas. Legal. E eu tenho muito, assim, temor, né? Eu sempre falo, Deus, confirma pra mim, porque aí a mão começa a tremer, o coração começa a acelerar, e de repente vem aquela unção e você vai. E depois eu tenho ouvido, as pessoas têm me falado, aquele dia você orou por mim e tal. Ai, que legal. Então, e é esse ano, é uma coisa assim, é um boom que eu tenho tido de experiência com Deus, sabe? E vai ter mais, em nome de Jesus. Amém. O que te atrai a respeito de ministério? Eu gosto muito de libertação. Muito. Desses assuntos, assim. Dessa parte de libertação. Apesar também que a tua professora é a Ana. É a Ana, então... Ana. Mas você tem feito, você tem acompanhado essas coisas? Ou você está naquele processo que você está conhecendo, você está vivendo primeiro? Eu sempre, desde quando me converti, eu
assisto muito vídeo, né? E esse assunto, ele me chama muita atenção e eu gosto. Só que parar para estudar ainda não, sabe? Eu ouço muito e isso... Acaba atraindo de alguma maneira. Isso, mas eu percebo que muito do que eu ouço, até no encontro mesmo, muitas vezes me dá esse discernimento, né? Não, já vi isso e essa experiência, então já... Mas me aprofundar no ministério, não. Você teve já experiência, assim, de orar para a pessoa opressa, assim, possessa, algo do tipo, não? Ai, não, pastor. Tá não. Pronta para isso, não? Tô. Eu acho que a gente acha que nunca tá pronta, né? Até Mas chegar. na hora vem aquela força e você vai. É verdade. Você vai, porque é uma autoridade que vem, né? Eu nunca achei que eu ia ver um demônio, que eu ia ser cheia do jeito que eu fui. Mas eu creio que já ficou uma pessoa endemoniada do meu lado. Hoje eu vejo que ela estava endemoniada, mas na época eu não discerni, não, sabe? Mas eu creio que na hora o Espírito Santo... Até a Ana, esse Traz dia... a capacitação. Né? A Ana, a gente estava no tabernáculo e aí o Rubão falou, pega na mão de quem está do teu lado e começa a orar. Aí ela falou assim, nossa, eu nem tinha te falado aquele dia. Eu senti muito que Deus vai te usar no de repente. Né? E é o que Deus tem feito. De repente, Deus vai lá... Não, eu te perguntei a questão de demônio, essas coisas e tal, né? De orar pessoas, fazer libertação... Porque na hora que você falou, foi o que me acendeu dentro de mim. Você se prepara para algo do tipo. Porque... Amém. Você tem sonhos, assim, que você pretende realizar? Ó, pastor, eu vivi uma experiência de... Eu não tinha sonho, né? Eu até pus o testemunho no Face, não sei se você viu. Eu não tinha sonhos, mas eu nunca tinha me atentado a isso. E aí, foi domingo que o Anderson pregou sobre sonhos de novo, né? Porque Deus acabou de realizar um sonho que ele tinha colocado, que é o meu salão, né? E aí Deus ministrou no meu coração. Agora, o seu sonho... Porque eu falei, nossa, agora não tem mais nada, né? Assim, agora o meu maior sonho é a conversão do meu pai. Fala sobre o salão para quem está em casa, quiser lá te conhecer, onde que tá, o que você faz, explica pro pessoal. O meu salão eu sou manicure, né? E para contar a experiência, você fala? E até então eu fazia unha no meu quintal, né? Durante 6 anos mas eu já faço unha há uns 13 anos. Mas lá na minha casa eu fazia unha no meu quintal, né? 6 anos trabalhando lá no meu quintal. E até então eu estava acomodada, né? Até na pandemia o Ivaldo, né? Você ficou 6 anos fazendo unha dentro da tua casa? Dentro da minha casa, no fundo, no quintal. Ali na lavanderia, sabe? Ah, entendi. Com as minhas coisinhas. E aí eu vim no culto que o Ivaldo pregou, e o Ivaldo pregou sobre sonhos. Ah, sim. E aí, no final, ele falou assim, agora vocês orem e som do coração, né? Dá uma olhada aí, qual que é o teu sonho? Falei, nossa, Deus, eu não tenho sonho nenhum. Ah, bem assim, logo você já identificou. Já identifiquei, eu não tinha sonho. E aí eu falei para Deus, me dá um sonho, né? Eu não tenho sonho. E aí eu estava orando durante a pandemia, né, no meu quarto, e aí Deus falou assim, eu sei que você é grata pelo que você tem, mas eu tenho mais, e você não está enxergando. Porque o Daniel, ele tinha saído do serviço, ele estava com dinheiro em mãos para fazer meu salão, e ele, vamos fazer teu salão, e eu, não, vamos mexer com isso agora não, eu estava acomodada mesmo, né? E aí eu falei, não, agora... Aí acendeu, né? Esse desejo de ter o salão. Só que aí já não tinha mais o dinheiro, né? Pra fazer tudo. E aí eu comecei a orar em cima disso, né? E aí eu lembro que a Rosinha foi lá em casa, ela foi fazer unha pela primeira vez, ela falou, nossa, aqui dá certinho um salão, né? E eu falei, então, a gente tá com um projeto de fazer um salão. Ela falou, não, vou começar a orar por você. A Rosinha é boca de Deus, aquela mulher. Aí... foi que a gente começou a ir atrás, né, para fazer. E aí eu tava vendo uma forma da gente fazer, porque a gente não tinha dinheiro. E aí eu comecei a orar para Deus. Deus, como que eu vou fazer? Vou financiar, né? Eu quero fazer de uma forma que o Senhor sabe, né? Mas já começou os projetos, né? Já porque começou só pelo o fato projeto. de pensar, tipo, como é que eu vou fazer? Vou fazer aos poucos, eu vou financiar, já Não. começa algo, né? E fora isso, eu já tinha na minha mente o desenho do salão. Eu já enxergava. E aí, um dia, a Yasmin acordou, mãe, eu sonhei com teu salão. Eu falei, me fala como que era. A Alexandre, ela foi falando, e era o mesmo
do meu pensamento, que Olha eu que vi. legal. E aí eu fui até na internet, a parede era assim, ela era desse jeito, tal cor, o piso muito brilhante que ela via no sonho, igualzinho que eu sonhava. E aí foi essa, buscando, né, em Deus, como que eu vou fazer, né? E aí chegou, a gente foi atrás do pedreiro, foi indicado um pedreiro muito bom. E esse pedreiro, ele falou, ó, só vou ter daqui uns 6 meses, mais ou menos. E aí a gente dá aquela descansada, né? Ah, vai demorar, né? Tava esperando fazer. Mas aí quando foi numa quarta-feira, o pedreiro chegou pro Daniel e falou, ó, isso foi numa quarta. Na segunda eu começo. E aí nós não tinha nada. A minha sogra, ela tinha me dado a opção, né? Ela falou, vocês não precisam fazer empréstimo. Eu pago tudo e vocês me pagam. Ah, entendi. Né? Não precisa de Porque vocês. não vai precisar pagar juros, né? É. Depois é só devolver. Só que eu tenho muito temor, Alexandre. Eu fiquei com medo de já aceitar e não foi a vontade de Deus. Entendi. Então eu tava falando para Deus. E aí nessa quarta-feira eu fui tomar banho para vir pro culto. E aí eu peguei e orei para Deus. Falei, Deus, o Senhor sabe, ó, ele falou que vai começar na segunda. O Senhor sabe que eu não tenho nada. Né, me dá uma direção, se é para nós financiar, se é para nós aceitar minha sogra, né, ajudar a gente. E aí eu fui pro culto. Quando chegou aqui no culto, o Anderson foi usado. Ele veio na minha frente, ele falou assim, Renata, Deus está mandando te falar que tem pessoas que Deus manda fazer. Mas no seu caso é o próprio Deus que faz. Olha que legal. E aquilo lá foi um peso, foi uma resposta, assim, muito grande no meu coração, que eu entendi que era uma oportunidade que Deus estava me dando. Da gente não ter que pagar juros, né? E uma coisa que não iria afetar ela, porque ela se dispôs, porque ela tinha condições de nos ajudar. É porque quando é família, a gente fica naquela, né? Mesmo que a pessoa tá ajudando, você fica com receio, de repente, de tirar e depois ficar meio complicado o fato de devolver, né? Porque você não sabe quando a pessoa vai precisar. Mas aí foi tudo estipulado. Ela falou, vocês vão me pagar tanto por mês. E era um valor, e tudo casava. Eu só queria uma confirmação, né? E aí foi que a gente foi construindo tudo, mas aí a gente vai vendo o preço das coisas, porque subiu muito coisa de material. E eu nunca tive noção de material, né? Quando eu fui escolher o piso mesmo, Alexandre, eu tinha visto esse piso pela internet, e é do jeito que eu queria, tudo até da visão do sonho, né, da Yasmin. E aí eu fui ver o preço, eu falei, não, eu acho que eu tô querendo demais, né? Já tô tendo um salão, acho que isso daqui é demais para mim. Vou ver para mim escolher um mais barato, né? Vou atrás de um mais barato. E aí eu achei tremendo, porque era o que eu queria. Deus sabia a minha vontade que eu tinha daquele piso. Eu tinha vontade de uma cuba. Tudo Deus fez, assim, para agradar o meu coração, sabe? Porque eu estava em Ribeirão, vendo os pisos, e eu estava bem assim, porque eu não achava igual e mais barato. E aí, Deus usou a minha sogra, porque ali eu até falei para ela, falei, ó, você não entendeu, mas eu falei chorando para ela, você foi boca de Deus ali para mim, porque a hora que você me falou, Renata, você gostou daquele piso, vamos pegar aquele piso. Então, eu entendi ali que Deus estava me agradando, que Deus estava tendo prazer em fazer. E Deus te dá o melhor. Me dá o melhor, que às vezes a gente se coloca numa posição tão abaixo, né? E Deus quer te dar, Deus quer te agradar, né? É até esse cuidado de pai que eu vejo hoje, de ter esse prazer em fazer pequenas coisas que me agrada, sabe? Que me enche. E eu vejo muito o amor de Deus nisso. E aí meu salão foi construído. E hoje está pronto. Está pronto. Assim, faltam alguns detalhes, que também foi outra coisa que... Porque foi assim, ficou pronto o salão, e eu, no meu coração, eu pensava assim, agora eu vou comprar os móveis, né? Depois eu entro. E aí, o Daniel ficava assim, você não vai entrar no salão? Você não vai entrar no salão? E aí eu falei, gente, eu não quero entrar agora, né? Aí eu até percebi, Alexandre, olha como que Deus é, né? Ele vai trazendo à tona coisa que está no teu interior que você nem entende. Eu percebi que eu tenho uma certa resistência quando alguém me manda fazer alguma coisa. Ah, tá. Aí eu peguei e falei assim, Deus, por que me incomoda tanto eles ficar me mandando? Parece que tá forçando. E aí, foi esses tempos atrás, o Daniel falou assim, Renata, vai fazer frio. Põe as suas coisas lá dentro, trabalha lá dentro, porque vai fazer... Lá é aberto, onde que eu trabalhava, Alexandre. Quando chovia, às vezes, se era de vento, molhava as clientes, sabe? Ele falou, vamos pôr tuas coisas lá. E aí foi numa quinta noite. Falei, então vamos. Peguei e eu senti, assim, que foi até uma coisa que eu deixando, sabe? Quando você se deixa
quebra aquela coisa do meu querer, da minha forma. E eu coloquei as minhas coisas lá dentro. Deus tá usando as pessoas e eu tô me fechando aqui. Exatamente. Às vezes a gente se prende da forma que a gente quer. E aí eu coloquei as coisas lá dentro, numa quinta. E aí comecei a trabalhar lá dentro, né? E as minhas coisas são tudo simples, sabe? Ainda. E aí a Marcela... Depois eu coloquei o testemunho. E aí eu achei tremendo, porque a Marcela, ela falou assim, Rê, a hora que eu vi o seu vídeo, o Espírito Santo falou assim para mim, eu me agradei seria humildade, sei lá, de eu ter entrado com o que eu tinha, entendeu? Sim. De eu ter... de eu ter me quebrado, porque na verdade eu deixei o meu querer, coloquei lá dentro e foi quebrado talvez essa coisa de fazer do meu jeito, né? Eu entrei com o que eu tinha. E também, às vezes eu tinha tudo aquilo pronto, né? E não estava sendo grata, talvez, né? Pelo o restante que eu já tinha. Porque, querendo ou não, mesmo sendo simples, ainda estaria melhor que muita gente, né? Pois é. E às vezes a gente se fecha naquela visão. Eu quero tudo novo agora, né? E não é assim. E aí ela falou assim, Deus se agradou, né? De você entrar com o que você tinha. E aí começou a florescer. Uma pessoa falou assim, eu vou te abençoar com isso. Oh, que legal. Outra pessoa, eu vou te abençoar com isso. E eram coisas, assim, que estavam no meu coração. E aí eu fiquei maravilhada, porque para mim começar a receber esses presentes, eu tive que entrar com o que eu tinha, né? E talvez se você tivesse resistido, você não estava sendo abençoado. Exatamente, é isso que eu falei. Eu comecei a ver, assim... a gente vai experimentar a glória de Deus quando a gente vai renunciar à nossa vontade, né? E eu comecei a enxergar também, Alexandre, que talvez naquela época que o Daniel tinha o dinheiro para fazer o salão, eu não experimentaria o que eu experimentei nesse salão. Entendi. Porque tem muito testemunho em cima disso. Então, talvez muitas vezes eu tinha o dinheiro, mas também não era o tempo, né? Porque eu não ia provar. Ele queria fazer do jeito dele, né? Então, e eu ia ter condições. Aí aquele salão foi feito em cima de condições nenhuma. Ali foi tudo Deus que foi fazendo. Hoje é na tua casa o salão? É na minha casa, eu fiz assim mais na parte da frente. Você mora na onde? Você mora na... Coab 2. Na Coab 2. Isso. Se as pessoas quiserem fazer unha lá com você, qual que é o teu contato? Mas é pelo Face, né? Passar o telefone? É isso? 991355431. Isso. E no Facebook, você tem uma página lá no Facebook? Tenho, Renata Sestari. Aí, ó, o pessoal conheceu o trabalho dela. Divulgando aqui. Você crê no avivamento? Eu creio. Eu creio. Como é que você crê que vai ser? Eu creio que será pessoas que vivem princípios, né, e que faz a diferença na sociedade. Porque eu acho que o que mais vai impactar, né, as pessoas, a atrair ela para o reino de Deus, é a conduta dela no dia a dia, né? Porque quando a pessoa vê que a outra... Você pode ver que muita pessoa fala que aquela pessoa é diferente. Quando ela tem Jesus e vive Jesus, né? Então, eu creio que isso vai atrair, porque ela vai viver uma vida de princípio e não tem jeito, vai chamar atenção, vai aguçar algo, né? E aí eu creio que isso vai atrair muitas pessoas, né? Você crê que, tipo, é algo que começou... Ou algo que tá por vir, que, tipo, vai ser algo grandioso? Como é que você crê? Eu creio que já começou. Já começou. Tanto que a gente tem visto, né, o pastor Hernani aqui. Verdade. Muitas crianças, né? Muitas crianças quebrantadas, assim. Então, eu creio que já começou. Você crê que elas são uma geração, assim, desse ápice, assim, do avivamento? Eu creio, eu creio. Porque imagina essa geração já crescendo, tendo essas experiências com Deus e vivendo o reino, né? Imagina como que vai ser. Eu achei interessante que ontem nós fizemos um culto e 2 crianças ali... Na hora, eu orei por algumas pessoas e eu senti de orar por 2 crianças, né? E eu fui e o Espírito Santo falou, ora por elas e ministra o batismo do Espírito Santo. E depois a mãe me mandou uma mensagem, falou, o meu filho foi batizado do Espírito Santo, né? Então, eu vejo assim que não é normal, né? Parece que uma das crianças que estava ali estava o tempo inteiro no culto gritando glória a Deus. Tipo, eu ouvi. Glória a Deus, aleluia, né? Então, você vê assim que não é normal, não né? É normal. É algo que parece que o Espírito Santo ele já está trabalhando nas pessoas através das crianças mesmo, né? Verdade. Porque isso gera um incentivo na gente, também aviva a gente, né? Ver Deus usando as crianças para poder fazer alguma coisa. Verdade. Ô, Renato, eu queria te agradecer
por esse tempo aqui, por esse tempo que a gente passou. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está em casa. Se você puder virar para essa câmera aqui e deixar uma mensagem. A minha mensagem é de pessoas assim que não têm segurança, porque hoje o mundo está tão difícil, né? E muitas vezes as pessoas têm buscado segurança em tantas coisas, muitas vezes é nos médicos, né? Em coisas palpáveis, quando a resposta de tudo está em Deus, né? Eu vivi isso. Eu tentava, né, buscar uma força, algo concreto no mundo, né? Mas essa plenitude toda, ela só vem em Deus, né? Porque existe a medicina, existe, né, coisas físicas, mas existe o sobrenatural. E eu acredito que 90%, né, dos seus problemas, assim, muitas coisas são você que tem que tomar atitude, mas a maioria é Deus. Porque Deus é real, Deus fala, Deus responde, Deus faz. E sem precisar de nada em troca, né? É só uma entrega. A única coisa é você dar o primeiro passo, né? E buscar nele, não importa a condição, não importa o que você viva, você vem do jeito que você tá. E começa a buscar, entregue seu coração para ele, que o resto ele vai fazer. Foi assim comigo. Foi com pequenos passos para mim viver grandes coisas em Deus, né? E Deus é muito real. Isso eu te afirmo porque eu tenho vivido. Amém. Renata, obrigado mais uma vez por você ter vindo. Eu Obrigada, acredito assim que Deus começou a fazer algo e toda vez que eu olho para você, eu vejo assim que Deus vai te usar muito a respeito de ministério, a respeito assim de ter experiência muito profunda com Deus. Eu tenho certeza que o teu testemunho vai falar com muita gente que está em casa. Então, muito obrigado por você poder ter vindo aqui. Obrigado eu, Alexandre. Prazer. Pessoal, muito obrigado para você que ficou até agora. Não sai antes de deixar o teu like aqui nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito, tem a opção inscrever-se aí. É muito importante você fazer parte desse canal. E compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Eu tenho certeza que o testemunho dela vai falar com muita gente. Que Deus abençoe tua vida e fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.